Amém, queridos? Esse é o momento da palavra. Como eu falei a vocês, hoje a gente vai falar sobre uma mulher da Bíblia, uma mãe na Bíblia, né? Onde foi o Dia das Mães. Sobre Ana, né? A mãe do profeta Samuel, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, né? Os versos de 9 a 18. Né? Mas todo o capítulo 1 e 2 falar sobre essa história e a gente vai meditar um pouco, né? E essa história nos apresenta a história dessa mulher, Ana, né? A mãe de Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. E Ana, com certeza, é um exemplo de fé, queridos, de perseverança. Uma mulher que não se acostumou ao posto de infrutífera, né? Não se acostumou com a sua situação, que mesmo diante das dificuldades causadas pela sua rival Penina, ela era incompreendida pelo marido, né? Pelo sacerdote Eli, mas Ana, ela permaneceu crendo e esperando no agir de Deus. A fé de Ana é recompensada de maneira maravilhosa. Ela fez um voto ao Senhor Deus e ele aprovou o pedido de Ana. Ela gerou um filho, o seu nome foi Samuel. Ana estava amargurada, era estéril, sem cura, sonho de um filho, não tinha esperança. Essa mulher tinha tudo para desistir, mas ela buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor em oração, insistiu, creu que Deus era poderoso, deu um passo de fé e prevaleceu. Às vezes você está passando por isso, por essa situação também, né? Querendo desistir de um sonho, da vida, da família, sei lá. Pode estar querendo hoje desistir de tanta coisa, do ministério, do chamado, mas essa mulher nos ensina a buscar Deus em oração. Crer em Deus, querer que Ele é poderoso, dar um passo de fé e prevalecer. Ana, uma mãe que não desistiu, mesmo num período de apostasia. O verso 3 do capítulo 1 diz que todos os anos o marido dela, o Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O capítulo 2, verso 12, vai dizer: esses filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Então Ana não desistiu naquele período de apostasia. Era o período do juiz, a gente conhece o período dos juízes, que cada um fazia o que bem achava. Neste momento a religião estava corrompida, o sacerdócio estava manchado pelo desprezo ao sagrado e pelo envolvimento com a imoralidade. Eli era um pai bonachão, conivente com os pecados de dos seus filhos Ofni e Finéias. Eram homens ímpios e imorais, como a gente viu nesse texto. Mas mesmo em face de toda essa decadência espiritual da nação, da corrupção dos sacerdotes, essa mulher continuou orando, prevalecendo em oração e buscando a presença de Deus. Às vezes a gente olha hoje para a igreja brasileira e a gente olha e diz: olha como está tão corrompida a igreja, eu não vou mais para a igreja. Olha, eu vou desistir, eu vou parar. Mas Ana está nos ensinando que mesmo num tempo de apostasia, ela continua prevalecendo em oração, orando, buscando ao Senhor e na presença de Deus. Ana também não desistiu numa época culturalmente hostil. Diz o verso 2, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Essa época também, queridos, além da apostasia, né, era uma época também de poligamia. A poligamia, embora tolerada por Deus naquele tempo, não era o propósito divino. O propósito divino era o homem se casar com uma mulher e a mulher com um homem. Na poligamia, as mulheres eram oprimidas, desvalorizadas, o casamento estava em declínio, guerra entre os filhos, os arranjos polígamos frequentemente apresentavam uma ameaça política, econômica e social para a mulher estéril. Essa mulher também vive num contexto de opressão.
mesmo nesse contexto de opressão, ela não desistiu. Mesmo num contexto de opressão, mesmo num tempo de apostasia, ela se dedica à oração, ela se dedica a buscar ao Senhor. Ana não desistiu mesmo sofrendo humilhações da sua rival. Além de tudo isso, diz os versos 6 e 7 do capítulo 1, que Penina, essa outra mulher que convivia com ela, que era esposa também do seu marido, era sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. E diz o verso 7 que isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. A outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Essa segunda mulher faz de tudo para provocá-la. Morar debaixo do mesmo teto que outra mulher era complicado. Penina certamente não era uma mulher de Deus, porque diz o texto que ela provocava, excessivamente irritava. Queridos, gente de Deus, olha, não vive para infernizar a vida das pessoas. Gente de Deus é bálsamo, é aliviadora de tensões. A esterilidade de Ana, o amor e o favoritismo de Eucana por ela eram fontes de atritos para Penina. O verso 4 e 5 diz, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado. Então o problema de Penina era inveja. O texto está nos dizendo aí, o verso 5, que Eucana era apaixonado, amava Ana. E isso criava ciúmes nessa outra mulher. Mas apesar das circunstâncias, queridos, apesar de estar sendo oprimida, de ser zombada, de ser escarnecida, essa mulher não desistiu. Ela continuou orando e ela prevaleceu pela oração. Muitas pessoas enfrentam desafios e dores ocultas. Ana está nos ensinando uma grande lição, a levar essas dores a Deus. Então a gente observou que era um tempo de apostasia, um tempo que a religião estava corrompida, ela sofria, perseguição da sua rival. O capítulo 1, verso 8 diz, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O verso 5, como a gente acabou de ler, diz que ela era amada. Mas ela tinha um grande problema, queridos. Ela era estéril. A mulher que não gerava filhos naquela época era como se fosse um objeto da ira de Deus. Era um estigma social, era uma espécie de juízo espiritual. E a esterilidade de Ana era um emblema da esterilidade da nação de Israel. E os versos 5 e 6 mostram que ela não ficou estéril por qualquer causa secundária. Foi o Senhor que a deixou estéril e cerrou seu útero. O Senhor a tivesse deixado estéril, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, diz o verso 5 e 6. Embora, como a gente viu aí no capítulo 5, o marido amasse essa mulher, aquela é a área da vida que estava incompleta. O verso 8 nos diz que o marido que amava não contribuía para a realização do seu sonho, desestimulou ela a prosseguir na busca do seu sonho. Em outras palavras, ela está enfrentando dificuldades de orar por um milagre na sua vida a partir de sua casa, porque a sua rival a provocava e o seu marido a desencorajava. Ela não tem ninguém ao redor dela que encoraje ela a orar, mas ela continua orando. Eucana se julgou melhor do que 10 filhos para Ana, mas ela continuou insistindo com Deus, sem renunciar ao seu sonho. Às vezes, queridos, a gente está sonhando, a gente está orando, a gente está com um propósito, e de repente até as pessoas de dentro da nossa casa são usadas pelo inimigo para tirar a gente do foco, para fazer
com que a gente desista de sonhar dos nossos sonhos. E era isso que estava acontecendo. A barreira para a vida de oração de Ana vinha dentro da sua própria casa, vinha do seu marido, vinha da outra esposa do seu marido. Eucana amava Ana e tentava consolá-la, mas não compreendia plenamente sua dor. O apoio familiar é importante, sim, mas somente Deus pode preencher certas lacunas em nosso coração. Em muitas batalhas, na sua vida, na minha vida, será você e Deus. Entenda isso. Mas Ana não desistiu sendo mal compreendida pela igreja. Diz os versos 12 a 16 que Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Olha que coisa a vida dessa mulher. Em casa, a Penina perseguia ela, ia para o quarto dormir, o seu marido não a compreendia. Ia para a igreja, o pastor estava repreendendo ela e julgava ela erroneamente. A religião naquela época, como eu falei, estava corrompida a partir do mau testemunho dos sacerdotes. E provavelmente, como a gente vê aí, a embriaguez fosse uma prática recorrente na casa do Senhor. Então as pessoas estavam indo ali, olha que coisa, embriagadas para o culto. É tanto que o sacerdote ali viu na demora da oração de Ana e nos movimentos de seus lábios um indício de embriaguez, porque era uma coisa comum. Então, erroneamente, conclui que ela estava bêbada e repreendeu severamente. Quantas vezes a gente, por motivos tão fúteis, a gente quer sair da igreja, a gente quer mudar de igreja. Olhe para a vida dessa mulher, ela só tinha aquela igreja, aquela religião, aquela igreja, ela só tinha essa igreja. E a igreja estava corrompida. Olha que coisa, sabe? A igreja estava corrompida. O pastor não compreendia ela, mas ela continuou orando. Ela continuou buscando ao Senhor. Ana não era uma mulher ímpia, mas sim uma mulher em profundo sofrimento, que carregava um grande fardo, pelo que pediu ajuda ao Senhor. Como diz aí o verso 16, não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Mas Ana creu na palavra do Senhor, mesmo antes de ver a mudança nas circunstâncias. Eu acho isso interessante, assim tremendo, que diz o verso 7 e 18, então ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O mesmo sacerdote, queridos, que faz um mau juízo de Ana, chamando ela de filha de Belial, agora abre a boca e é um profeta de Deus, dizendo-lhe para ir em paz para a sua casa, desejando que o Deus de Israel lhe concedesse o seu pedido. E isso era mais do que um bom desejo, quando dito naquela época por um homem em seu ofício divinamente ordenado, porque o sacerdote naquela época era o mediador, era um homem ungido diante de Deus nesse tempo, né? E não era no caráter pessoal de Eli ali, nem nada disso que Ana deveria confiar, né? Mas na sua representação da mediação que Deus proveria na pessoa de seu próprio filho. O que foi que aconteceu com essa mulher, queridos, que precisa acontecer na nossa vida? Ana creu. A gente precisa crer. Fé não é ver para crer, é crer
para ver. Fé é quando você escuta a palavra de Deus e você diz, é verdade, eu creio nisso, essa palavra é para a minha vida, essa palavra vai fazer efeito na minha vida, vai funcionar. É isso mesmo. Deus é fiel. Isso é fé. Ele é fiel para cumprir e eu vou tomar posse dessa promessa. Acho que na nossa vida nós estamos precisando tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. É digno de destaque que Ana não acolheu a palavra tola de Eli, que estava ali dizendo que ela estava embriagada, que estava ali, atribulada, Imagina, muitas vezes a gente recebe as palavras dos pastores, quando é coisa ruim a gente recebe, muitas vezes a gente não quer receber coisa boa, muitas vezes a gente quer coisa ruim, a gente recebe coisa ruim na nossa vida, mas a gente precisa, em nome de Jesus, receber a palavra de Deus no nosso coração. Em Siló, o Senhor curou a sua alma, uma cura emocional, e em Ramá, Deus curou seu ventre. Em Siló, ela creu. Em Ramá, o milagre aconteceu. Em Siló, ela se apropriou da promessa. Em Ramá, ela engravidou e deu à luz a Samuel. Olha, queridos, eu quero dizer para você que Deus ouve e responde orações feitas com fé e sinceridade. Ana recebe a bênção, mas Ana, antes de receber a bênção, ela consagra o menino antes mesmo de nascer, diz os versos 10 e 11. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O verso 11 diz que ela fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho, um homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Samuel foi prometido ao Senhor e consagrado antes mesmo de ser concebido. Ana entende uma coisa. Antes mesmo de ser curada, antes mesmo de conceber o filho, ela entende que os filhos vêm de Deus. Que os nossos filhos pertencem a Deus. Que os filhos devem ser consagrados de volta para Deus. Notem mais. Ana, ao pedir para Deus um filho, não pede para Deus um filho para fazer dele um ídolo. E tem muitas pessoas que fazem dos seus filhos um ídolo. A razão da sua vida. Ana não. Ana consagra o filho ao Senhor, dizendo, olha, Senhor, a melhor coisa da minha vida eu consagro a Ti. E diz o texto que esse menino é devolvido a Deus depois de desmamado. Os versos 21 a 25 do capítulo 1 diz que ela devolve ele. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi, e ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, o seu marido, respondeu, faz o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Em Siló, o menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. O menino ficou com seus pais até ser desmamado, a gente acabou de ler, então foi levado a Siló e deixado lá, sob os cuidados de Eli, desde a sua mais tenra idade. O texto nos diz que Samuel passou a servir ao Senhor diante de Eli desde sua infância. Mesmo crescendo num ambiente contaminado, olha que coisa, pelo mau testemunho ali dos filhos do sacerdote, Samuel servia ao Senhor com fidelidade. Mas a coisa interessante é Ana. Ana poderia pensar, eu vou entregar o meu filho na mão desses sacerdotes corrompidos, eu vou entregar o meu filho na mão desses homens ímpios, eu vou entregar o meu filho que eu consagrei a Deus para viver naquela casa. Ela podia quebrar o voto, ela podia dar desculpa para Deus. Mas olha, queridos, Deus leva a sério esse gesto das mães consagrarem os seus filhos para Ele. E quando você consagra o seu filho para Deus, você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo.
Essa mãe teve coragem de consagrar seu filho para Deus e entregá-lo como prometê-la, mesmo que as circunstâncias humanas fossem totalmente desfavoráveis. Muitas vezes nós temos tantos sonhos para os nossos filhos, estudar nos melhores colégios, nas melhores faculdades, que eles alcancem os melhores cursos, que eles tenham sucesso na vida profissional. E tudo isso é bom, é legítimo e a gente deve buscar isso. Mas quem sabe hoje não é o dia de você pensar assim, olha, o maior e melhor que eu tenho para o meu filho é que ele seja um homem de Deus, é que ele seja uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, uma bênção nas mãos de Deus. Que seja esse o seu desejo. Sabe? Ana se alegra em Deus e não em Samuel. Ana, ela entende que aquele menino ia fazer a diferença. E é isso que importa. Que você também possa fazer a diferença, que você também não desista, que você possa prevalecer em oração, que você possa buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando o nosso programa. Mais uma tarde hoje, nosso programa Reconciliação e Graça. E na próxima segunda-feira estaremos de volta. Que Deus abençoe vocês. Amém.